Senhor, em uma ocasião tão oportuna, nos reúne nesse lugar para adorar o Teu nome. Pudemos louvar e engrandecer o Teu nome nesta manhã e nesse momento. Nós vamos ouvir a Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a compreensão desse tema tão importante sobre a fé. É o que pedimos por Jesus. Amém. Feliz sábado. É a falta de prática do Wagner em pôr o púlpito, ele pôs ao contrário. Gente, vamos concluir nossa série sobre a fé. Eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos 3. Antes de lermos, um recado apenas. Eu queria fazer uma pergunta e eu queria que você me respondesse naturalmente, levantando a sua mão. Quem esteve conosco aqui nessa comunidade no sábado pela manhã, no dia 5 de dezembro? 5 de dezembro. Puxa na memória, é importante. Obrigado, Leti. É importante que você me informe se você esteve aqui no dia 5. Diegão, quem mais se lembra que estava aqui no dia 5 de dezembro? É do interesse de todos os que estiveram aqui no dia 5. E no dia 12 de dezembro, quem se recorda de estar aqui no dia 12 de dezembro? Eu vou contar com a sua honestidade com você mesmo, não comigo, porque é do seu interesse não mais do que do meu. Eu preciso que no final do culto, no final do sermão, ao término da minha oração, vocês fiquem por pelo menos 5 minutos a mais aqui. Nós temos uma informação a dar para vocês, que é do interesse de vocês, daqueles que estiveram no dia 5 e no dia 12, não é nada demais. Fiquem tranquilos, vocês não ganharam na Mega Sena. Eu preciso dar essa informação para vocês, ok? É de interesse de vocês e de interesse público que envolve também aqueles que estiveram aqui no dia 5 e no dia 12, ok? Então eu conto com a colaboração de vocês que fiquem aqui ao término. Os demais que não estiveram aqui nesses 2 sábados, fiquem à vontade para voltar para casa. Nós vamos cumprimentá-los à porta, mas aqueles que estiveram, fiquem aqui. Nós estamos estudando sobre fé. E nesse percurso de 5 sábados, você que acompanhou a série, eu pude iniciar essa série falando sobre o que é fé, não o que é sé, o que é fé. O pastor Camacho conduziu os outros 3 sábados falando sobre como desenvolver a fé, como amadurecer a fé, como compartilhar a fé, a importância de compartilhar a fé. E a mim me coube, para encerrar a série, o conceito mais elevado sobre fé. O tema da mensagem dessa manhã é a fé que salva. Perdão, a fé que salva. De todas as características que envolvem a fé, essa é a mais elevada característica da fé. Fico feliz por uma outra razão. Eu não sei como você costuma ter mais facilidade para aprender. Eu sei que nós temos uma maioria de pessoas que tem uma facilidade de aprender por exemplos. Eu costumo ter mais facilidade de aprender por conceituação, por conceitos, do que por exemplos. Se você me contar uma história para exemplificar alguma coisa, eu não vou entender. Minha esposa sabe disso. Se você der a entender, se você quiser me explicar alguma coisa ilustrando, eu não vou entender muito bem. Agora, se você conceituar, se você fundamentar o que você está querendo dizer, eu vou entender melhor. E eu tenho uma facilidade e um gosto maior por comunicar também conceituando. E o tema de hoje, ele é mais conceitual do que dinâmico, como os demais temas da fé que tivemos. Então eu peço a sua atenção para nós estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos estudar textos da Bíblia. Talvez, se você tenha a facilidade de aprender pelo outro jeito, você vai ter que prestar um pouquinho mais atenção. Nós oramos pedindo a presença de Deus aqui conosco. E às vezes o nosso descuido com a reverência esquece que Ele aceitou o convite. E Ele está conosco. Então eu peço a sua reverência, a sua atenção nesse momento para estudarmos esse tema tão importante. Talvez o mais elevado e mais importante das Escrituras, que tem que ver com a sua salvação. A fé que salva. Romanos 3, verso 28. Romanos 3, verso 28. Eu leio na versão Almeida Revista e Atualizada e diz assim: Concluímos, pois,
que o homem é justificado pela fé, independente das obras da... O que nos justifica diante de Deus? O que nos torna justos diante de Deus? O quê? Nós lemos. Todos puderam achar e ler? O que nos torna justo diante de Deus? Paulo não termina aí. Ele diz, o que nos torna justo diante de Deus é a fé, e ele diz que não é uma outra coisa para que não reste dúvida. O que não nos torna justos diante de Deus? A observância da... Ótimo. Capítulo 4 de Romanos, verso 4 e 5. Olha só como ele problematiza ainda mais quando ele vai dar o exemplo para explicar o capítulo 3. O capítulo 4 de Romanos é Paulo explicando, dando um exemplo, ilustrando o capítulo 3. Ele diz assim, 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, justifica o ímpio, não justifica o justo. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Perceba. Lá em Efésios 2, nós vamos ler daqui a pouco, Paulo diz que somos salvos pelo quê? Pela graça. Mediante a fé. A salvação ela não é pela fé, a salvação é pela graça. A fé é a ferramenta de acesso dessa salvação. Graça é dom imerecido. Graça é para aqueles que não merecem. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, 4 de Romanos, verso 4 e 5. Ora, ao que não trabalha, ao que não merece, ao que não faz por onde, ou melhor, ao que trabalha, ao que merece, ao que faz por onde, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, ao que não faz por onde, ao que não merece, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Percebe como é ilógico a maneira que Deus escolheu nos salvar? Para uma sociedade meritocrática como a nossa, a salvação de Deus é absurdamente injusta. Porque a salvação é para os que não merecem. Sabe por quê? Porque em Romanos 3, Paulo tinha dito que ninguém merece, porque todos pecaram. A salvação não é para os que fazem por onde. A salvação não é para os que se esforçam. A salvação é para os que aceitam. Aceitam o que foi feito por eles. Mas nós vamos entender isso nesse último tema da série, A Fé que Salva, um pouco mais. Conta-se que certa vez, C.S. Lewis entrou num auditório lá em Oxford, onde ele lecionava. Com toda certeza, é o autor de maior impacto no cristianismo dos últimos 50 anos, mais recente pelo menos. Mais importante autor cristão, apologeta cristão. Ele entrou certa vez e ele não sabia o que estava acontecendo, e tinham filósofos e teólogos discutindo naquele auditório, e ele ia entrar para saber o que estava acontecendo, ele perguntou para alguém que estava na porta, o que eles estão discutindo, sobre o que eles conversam. E a pessoa que estava à porta respondeu para ele assim, estão falando sobre o que é aquilo que torna singular o cristianismo. Qual é a doutrina, ou qual é o elemento que faz do cristianismo único? Que faz o cristianismo ser diferente de qualquer outra religião, de qualquer outra tradição religiosa, de qualquer outra tradição filosófica. O que torna o cristianismo único? E eles estão discutindo para saber o que é. C.S. Lewis deu de ombros e falou assim, isso é simples. O elemento distintivo mais importante do cristianismo é a graça de Deus. É a maneira como ele escolheu nos salvar. Com toda certeza, o tema da graça de Deus é aquilo que torna o cristianismo diferente de todas as outras tradições religiosas, de todas as outras tradições filosóficas. Eu não sei se você sabe, mas a filosofia surgiu como uma resposta à mitologia. A filosofia surgiu como uma resposta soteriológica alternativa à proposta soteriológica da mitologia grega. Soteriologia, só para pôr todos na mesma página, vem de soter. Soter é salvação no grego. Soter polis, cidade, Salvador. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Soter é salvação. Soteriologia é o estudo da salvação.
A filosofia nasceu, surgiu para propor ao homem uma proposta de salvação, porque o homem nunca soube lidar com a finitude humana. O homem nunca soube lidar com a finitude humana. A finitude humana sempre foi um problema para o homem. A mitologia tinha uma saída para isso, e a filosofia, entendendo que a mitologia estava errada, ela tenta propor outros caminhos de salvação para o homem. E aí você tem o estoicismo, por exemplo, escolas filosóficas, que vão dizer que a salvação do homem, o homem se redime quando ele encontra o seu caminho de moralidade, o seu caminho moral, quando ele se torna uma pessoa mais ética, ela se salva. O epicurismo vai dizer que a salvação do homem está na busca dos prazeres, e quanto maior a quantidade de bem-estar que ele consegue para si mesmo, ele se redimiu. Você vai ter Aristóteles dizendo que se você encontrar o seu lugar no cosmos, aquilo para o que você foi criado, e que todos têm um lugar no cosmos, e quando você encontra esse lugar, você encontrou a salvação. Você vai ter os modernos existencialismos, o niilismo, que vão dizer assim, a vida não tem sentido, então você tem que viver intensamente. E aí vai dar sentido para a tua vida. E essa é a proposta soteriológica de Nietzsche, de Sartre. O homem nunca soube lidar com o problema da finitude humana. O famoso discurso em Stanford, 2005, de Steve Jobs, ele dizia assim, você vai se lembrar. Ainda, a morte é um destino que todos nós compartilhamos. Ninguém conseguiu escapar dela. E assim é como deve ser, porque a morte é talvez a melhor invenção da vida. É o agente que faz a vida mudar. É eliminar o velho para dar espaço ao novo. É o homem perto do seu fim, tentando encontrar sentido para o fim. É o homem perto do seu fim, querendo dizer, dando de ombros para a morte, dizendo assim, eu sei, a morte é o fim mesmo, então vou me conformar com isso. A única certeza que temos é que todos morreremos. Contudo, o homem nunca soube lidar com esse problema. Quando o cristianismo surge, no primeiro século, ele surge num contexto de ápice de algumas escolas filosóficas, dentre elas principalmente o estoicismo, de Sêneca, de Epiteto, de outros autores, inclusive autores filósofos históricos contemporâneos de Paulo, os quais Paulo estudava profundamente, por ser de Tarso, cidade não sem insignificância da Cilícia, que era uma capital, um QG do estoicismo. Quando Paulo começa a propagar o cristianismo por todo o mundo grego-romano, ele começa a propor uma nova proposta de salvação, uma nova soteriologia, um novo caminho para a salvação. E esse caminho não demora muito, subverte toda a filosofia humana. Não demora muito para o cristianismo dominar o mundo greco-romano. Não demora muito para o cristianismo acabar com a filosofia. A filosofia nos nossos dias virou mera atividade de reflexão sobre conceitos, sobre a vida. Ela deixou de ser uma proposta de salvação, porque o cristianismo acabou com essa. Nenhuma proposta de salvação era melhor do que a do cristianismo. O cristianismo prometia ressurreição e vida eterna a partir do que um outro fez por você por amor. Difícil de acreditar nisso, né? Difícil de acreditar que você vai poder viver eternamente, não pelo que você faz de bom ou mal, mas pelo que ele fez por você. E eu digo para você que até hoje, mesmo entre cristãos, ainda encontramos pessoas que têm dificuldade de acreditar que serão salvas dessa maneira. Ainda tem pessoas que acham que precisam fazer por onde. Ainda tem pessoas que acham que tem participação na sua salvação. Não, mas eu tenho que ter uma parte. Não tem fé suficiente no sacrifício todo suficiente dele. Se você tem alguma parte na sua salvação, então o sacrifício dele não foi suficiente. E se não foi suficiente para o Filho de Deus, desculpa, você também não vai ter como fazer. Como cristãos, o que precisamos para sermos salvos? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Como cristãos, o que precisamos fazer para sermos salvos? Na realidade, tem muita gente que só é cristão no interesse da salvação mesmo. Tem muita gente que só é cristão porque está interessado na salvação e acabou. E eu quero dizer para você que esse é um interesse ruim. Esse é um interesse errado. O cristão tem interesse no Cristo. A salvação é uma consequência daqueles que creem no Cristo. Nós somos cristãos porque amamos o Cristo. Nós somos cristãos porque queremos imitar o Cristo. Nós somos cristãos porque escolhemos seguir um código moral do Cristo.
Mas tem muita gente que quer a cura, mas não quer o médico. Quer a salvação, mas não quer o Salvador. Eu queria dizer, primeira questão sobre a fé, a relação da fé com a graça. Aqui é onde o assunto começa a ficar interessante e de maior importância. A salvação depende de uma correta compreensão desse tema. Eu sei que nós vivemos, talvez na Europa nós podemos dizer que já vivemos um período pós-cristão. Podemos dizer que a tendência é que o cristianismo acabe na Europa. Na América ainda há uma resistência. Nos países subdesenvolvidos, se assim ainda podemos chamá-los, os países do hemisfério sul, você ainda vê uma presença forte do cristianismo. Mas em cidades globais, grandes capitais como São Paulo, nós temos nichos onde já se existe uma força maior do pós-cristianismo do que do cristianismo. E, portanto, se vivemos cercados de um mundo cada vez mais secularizado, o glossário, o vocabulário cristão, o vocabulário bíblico, os jargões igrejeiros se tornam cada vez mais estranhos à nossa sociedade. Mas eu creio que eu esteja falando para cristãos que estão familiarizados com as discussões bíblicas, ou pelo menos deveriam estar familiarizados com as discussões bíblicas e interessados nas discussões bíblicas, nas discussões do texto sagrado. É uma pena saber que mesmo entre cristãos, existem cristãos que vivem como pós-cristãos. Não tem mais familiaridade nenhuma com as categorias bíblicas, com o linguajar bíblico, com o conteúdo bíblico, com os temas bíblicos, com as doutrinas de maior importância da Bíblia. E talvez eu esteja falando por um cristão, membro da nossa comunidade, que nunca se deparou com esses textos ou com o tema da salvação pela graça. Cristãos nominais. Só são cristãos pelo nome. Acham que o sábado de manhã aqui é uma oportunidade boa para se espiritualizar. A música é legal, a música é boa, eu gosto da música, eu vou lá me espiritualizar. O pastor fala legal, vou lá, acho muito bom. Nossa, é renovador para a minha semana ouvir aqueles sermões. E só. Cristãos nominais. Aqui é onde o assunto começa a ficar interessante e deveria ser do maior interesse para todos aqueles que se dizem cristãos. O que você precisa fazer para ser salvo? Já se perguntou? Alguns acham que a pessoa é justificada perante Deus por ser boa, sabia? Tem gente que acha que para ser salvo tem que ser bom. Não, eu tenho que ser bom. Eu tenho que exercer bondade. Eu tenho que pagar em dia meus impostos. Eu tenho que ajudar pessoas carentes, eu tenho que ser solidário, esse negócio é legal. Ser solidário é legal, eu curto sair ali, distribuir sopa, roupa, alimento. Isso é legal, acho que é isso aí que eu tenho que fazer para ser salvo. Eu não devo dirigir muito rápido, porque não é certo dirigir muito rápido. Eu sou um cara, tá vendo? Eu sou um cristão. Eu respeito as leis de trânsito, eu sou cristão. Eu vou para o céu, eu sempre usei cinto de segurança. Nunca passei de 50 na marginal. Só quando eu estava de bicicleta. Brincadeira, mas é verdade. Não bebo muito. Não, eu não bebo na realidade. Eu vou para o céu. Para esses, a conduta cristã é o segredo para a salvação. Existe um outro grupo que acha que vai ser justificado diante de Deus por obediência a uma lista de regras, de faça ou não faça. Esses acham que uma pessoa se acerta com Deus através do rigor na obediência. Não, já não tenho mais televisão em casa. Não faço parte de nenhuma rede social, isso toma meu tempo. Isso não é coisa de cristão. Vou para o céu, não como chocolate. Não tomo Coca-Cola. Não ouço músicas seculares. Não ouço. Vou para o céu. Quanto maior a exigência, maior a aparência de piedade. É incrível como temos uma tendência por aceitar esse tipo de discurso.
E seguir, nós temos uma tendência de seguir pessoas que aparentam ser mais piedosas, mais exigentes consigo mesmos. A gente acha que o cristianismo verdadeiro é dessas pessoas. Esse é um cristão verdadeiro. Esse vai para o céu. Se ele não for para o céu, eu não vou. Há um outro grupo que acha que Deus justifica o homem pelo sofrimento. Eles acham, aqui encontrei a resposta, eu tenho que sofrer. Esse é o jeito de me justificar perante Deus, sofrer. Dormir no chão, caminhar por florestas úmidas, pegar uma malária aqui e acolá, voto de pobreza, dias frios, vigílias durante a noite toda. Eu vou para o céu, não perco uma vigília de noite toda. Cultos em lugares hostis. Não, para ir para o céu eu tenho que ir em cultos em lugares hostis. Onde tem um lugar diferente aí que é muito hostil para ir, que vai ter um culto, lá Deus estará. A impressão que dá é que Deus está mais lá do que nos outros lugares, né? Não, Deus tem que estar mais lá. No meu quarto é muito confortável para Deus estar. Orações longas em posições incômodas. Não, esse é de fé, hein? Ele ora só naquela posição hiper incômoda. E ele ora por horas. Esse vai para o céu. Quanto maior a dor, maior o santo. Tem outros que acham que Deus justifica, esse é o último grupo que eu vou colocar antes de a gente falar da fé. Tem outros que acham que Deus justifica as pessoas através da doutrina. Não, mas eu sou alguém doutrinado, hiperfundamentalista. Faço exegese de todo o texto que eu leio, eu nem faço devocionais mais, eu só adoto uma interpretação hermética do texto bíblico. Apocalipse, Daniel, pode me chamar. Eu conheço as minúcias da besta do Apocalipse. As minúcias apocalípticas da besta. Para você ser salvo, você precisa conhecer isso. Bíblias com comentários que diferem da minha interpretação não servem, são do inimigo. Essa Bíblia nova aí, que tem uns comentários, não concordo com essa interpretação, não serve. Quem lê essa Bíblia não vai para o céu. O papel da mulher tem minha posição. A igreja tem que definir o papel da mulher de uma vez por todas. Porque eu sei o que é certo. Você está errado. Deus tem que nos salvar desse jeito. A gente sabe mais que Ele. Como nos justificamos perante Deus? Todas as opções apresentadas acima são presentes no contexto religioso. Há pessoas no mundo religioso que pensam dessa maneira. Pasmem vocês. Pasmem vocês. Parece brincadeira, né? Eu vi alguns rindo de algumas situações. É assim. O problema com elas é que todas elas focam na pessoa, nenhuma foca em Jesus. Todas elas focalizam o pecador, não o salvador. Como é que você vai ser salvo focalizando o pecador? Se somos salvos por boas obras, então não precisamos de Deus. Pega seu celular, coloca lembretes semanais de como você deve ter uma boa conduta e siga aqueles lembretes semanais que o seu celular acusa. Você vai para o céu. Se a gente é salvo por obedecer regras, então é só pegar uma lista de faça ou não faça, cola na geladeira, assim, uma lista de pode e não pode. Isso pode, isso não pode, isso pode, e cumpre aquela lista. Se a gente é salvo pelo sofrimento, certamente não precisamos de Deus. Tudo que precisamos é de um chicote, uma corrente, milho para ajoelhar em cima. Cultos em horários desconfortáveis, com orações bem longas em posições penosas. E sermões baseados na culpa. Se somos salvos pela doutrina, pelo amor de Deus, vamos estudar. Não precisamos de Deus, precisamos de um dicionário teológico, de um léxico. Caminhos como esses levam seus adeptos a tornarem-se arrogantes. Aqueles que tentam salvar a si mesmos se autopromovem. Os que são salvos pelas boas obras exibem as obras. Os que são salvos pela obediência exibem e exigem dos outros o mesmo rigor que eles têm. Se eu conseguir parar com isso, você também tem que parar com isso. Você não vai ser salvo se você não parar com isso. Eu consegui. Os que são salvos pela obediência exigem dos outros o mesmo rigor. Os que são salvos pelo sofrimento revelam cicatrizes. Bom, você já entendeu. Nenhum desses caminhos pode levar você para o céu. E desculpa te dizer isso, mas é o que Paulo nos diz. Então o que nos justifica perante Deus? Romanos 3:28. Está lá aberto a sua Bíblia? O que nos justifica diante de Deus? Concluímos, pois, que o homem é justificado pelo quê?
pela fé, independentemente das obras da lei. Aqui está a característica mais importante da fé, o nosso acesso à salvação. É Paulo novamente quem vai colocar isso numa perspectiva interessante. Vai para Efésios agora, vai um pouquinho para frente, Efésios 2. De 8 a 10. Depois nós vamos passar um vídeo, eu só informei a mídia, eu acho, Joca, me perdoa. Mas, Efésios 2, de 8 a 10. Todos lá? Vou ler. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Ele está te ensinando. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você. É dom de Deus, é um presente dele. Você não merece, ele te dá. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou explicar. Mas antes, o verso 8 e o 9, eu vejo cristãos que interpretam de maneira diferente, sabia? Eu conheço gente que lê esse verso assim, acompanha na sua Bíblia, vê se você conhece gente que lê assim, olha. Tem gente que lê o verso 8 e 9 assim, porque pelas obras sois salvos, mediante a obediência, e isso é o seu dever, não vem de Deus para que ninguém tenha desculpa. É seu dever. Tem gente que lê esse texto assim. Tem outros que são mais amenos, e é desses que eu tenho mais medo. Tem uns que são mais equilibrados. Não, gente, tem a parte de Deus, mas também tem a nossa, né? Não vamos também. Aí eles leem o texto assim, ó. Porque pela graça sois salvos. Não, a gente é salvo pela graça. Mediante as obras. E seu dever é obedecer. Colaborando com Deus. Para que ninguém ache que não tem participação. Tem gente que lê o texto assim. Essas duas últimas paráfrases constituem um verdadeiro absurdo teológico. Qualquer adulteração do que Paulo disse provoca consequências terríveis, oferecendo carga ou participação humana naquilo que só Deus pode fazer. As obras têm que ver com... No verso 10, Paulo fala das obras, né? E você percebe como ele fala? As obras têm que ver com o para que fomos salvos. Nada tem a ver com o como somos salvos. Ou com a condição para a salvação. As boas obras são para que somos salvos. Somos salvos para boas obras. Mas as obras não são o como somos salvos. Não somos salvos pelas obras. Mas devemos ter fé em quê? Já que é para ter fé, fé em quê? Porque tem muita gente que tem fé em muita coisa. Tem gente que tem fé no horóscopo, tem gente que tem fé na meditação, tem gente que tem fé... É lícito ter fé em todas essas coisas, mas o cristianismo entende que a salvação depende da fé em quê? Veja esse vídeo, eu creio que certamente você conhece esse vídeo. É de uma igreja americana, produziu vários vídeos. Me perdoem por ter escolhido o dublado. O legendado eu achei que ficaria difícil para vocês e o inglês nem todos dominam. Então eu pus um dublado, a dublagem é muito ruim, você já vai ver de cara. Muito ruim. Sabe aquele teu amigo que só assiste filme dublado? Bom, assiste. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira. Um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais.
E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Fé em quê que você precisa ter? Você acredita que você vai ser salvo assim? Não precisa me responder. Você acredita que você vai ser salvo assim por substituição? Não precisa me responder. Eu vou responder para você. Se sim, se você acredita que você vai ser salvo assim, então você tem fé depositada naquilo que pode salvar. Porque só Jesus pode salvar. É por isso que é difícil ter fé. As pessoas têm dificuldade de entender que é assim que se dá o processo da salvação. Elas fazem tudo muito certo, mas na hora de saber como serão salvas, depositam a sua fé naquilo que não tem valor em si próprios, naquilo que podem fazer. Do contrário, se você acha que não será assim, que haverá alguma participação sua, então você não está depositando sua fé naquilo que é suficiente para a sua salvação. Toda tentativa de fazer por merecer é contrária ao conceito da graça. Graça é dom imerecido, por definição. Quando fazemos por merecer, estamos abrindo mão precisamente do dom destinado aos que não merecem. Quando fazemos por merecer, estamos abrindo mão da graça que pode nos salvar. E sem a graça nós não podemos ser salvos, porque somos salvos somente pela graça. É por isso que Paulo fala assim em Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, ao que faz por onde, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que faz por onde, ele merece a salvação. Ele merece a salvação, ele fez por onde. Mas a salvação é justamente para os que não merecem. O problema é que ninguém merece, mesmo aqueles que fazem tudo certo, não é certo o suficiente. Precisam do substituto, precisam do cordeiro. Precisam do sangue que foi derramado na cruz no seu lugar. Jesus, antes de ser o nosso modelo, é nosso substituto. E não tente inverter essa posição. Tem gente que acha que para Jesus poder ser seu substituto, então primeiro ele tem que ser o seu modelo, e você tem que se adequar ao modelo para poder ele te aceitar como... Não. Primeiro nós aceitamos ele como nosso substituto. Depois nós caminhamos uma vida de adequação ao modelo. Contudo, a salvação depende do primeiro ponto e não do segundo. Acontece que não há outro caminho para a salvação que não a graça. Logo, aqueles que acham que devem fazer por merecer, distanciam-se do dom que pode salvar. Somos salvos através daquilo que chamamos de sacrifício substitutivo, ou seja, Jesus assumirá o lugar do réu no lugar daqueles que escolheram aceitar o que ele fez. Quando nós aceitamos Jesus e depositamos a nossa fé nele, quando nós escolhemos crer e ser batizados, e vivemos uma vida de acordo com aquela proposta que tivemos de crer nele, naquele dia, quando nós formos julgados, o juiz não olhará para nós, olhará para o nosso substituto. E ele é perfeito. Ele é suficiente. Se ele olhar para mim, coitado, eu estou perdido. Uma pergunta se levanta, e aqui é o ponto que o segundo ponto que nós abordamos, e para concluir. Onde fica a lei nessa história? Romanos 6:1. Deixa eu anotar aqui, porque Romanos 6:1 não estava no...
Romanos 6:1. Paulo explica. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Bom, já que a salvação é pela graça, então vamos pecar à vontade para a graça ser mais abundante na nossa vida, né? Verso 2. De modo nenhum. Mas onde fica a lei? Seria a lei incompatível com aqueles que aceitaram Jesus? Esse é um dos pontos mais controvertidos no cristianismo. A relação que há entre a lei e a fé. Duas posições se levantaram desde os primórdios do cristianismo. São elas, duas posições contraditórias, extremadas, ruins. Mas desde o primeiro século, quando Paulo estava escrevendo essa carta aos Romanos, era isso que ele tinha em mente, esses dois grupos. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, é esses dois grupos que ele tem em mente. O primeiro deles são os legalistas. Já ouviu falar dos legalistas? O que é legalismo para você? O segundo grupo são os antinomistas. E até hoje nós temos, no cristianismo, os legalistas e os antinomistas. Nomos é lei em grego. Antinomista é o contrário à lei. É aquele que recusa a lei. É o que não aceita a lei. Antinomista. O que é legalismo? O que é legalismo? Legalismo é o uso da lei como base para a salvação. Legalismo é o uso da lei como método de salvação. O que é antinomismo? É a indiferença para com a lei. A ideia de que a lei foi abolida pelo Evangelho. Nenhum desses dois teve a aprovação de Paulo no primeiro século. Onde fica a lei nessa história, então? Antinomismo é a tentativa de abolir a lei e a sua autoridade, excluí-la da vida do crente. Já o legalismo é o mais antigo problema doutrinário da história do cristianismo. Surgiu na igreja apostólica, conforme narra o livro de Atos. Contudo, muitas pessoas têm uma ideia confusa sobre o que é legalismo. O legalismo, por exemplo, não é. O legalismo não é estrita observância da lei. Isso não é legalismo. É comum em nosso meio tratarmos com desprezo e até com ironia as pessoas que procuram ser fiéis e cuidadosas nos mínimos detalhes da sua fé. Acusamos tais pessoas de legalistas. Veja como é minucioso, preocupado com os mínimos detalhes da sua fé cristã. A verdade é que estrita obediência à lei não é legalismo. Lembram-se da famosa declaração de Jesus em Mateus 5:20? Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Deus espera de nós nada menos do que obediência perfeita à lei dele. Deus espera de nós nada menos do que obediência perfeita à lei de Deus. Exceder a justiça dos escribas e fariseus. Senão, não entra no reino dos céus. A lei existe para ser obedecida. Estrita observância à lei nunca foi sinônimo de legalismo. Legalismo é a crença de que essa obediência à lei ou os atos de justiça humana são essenciais para a salvação. Legalismo é a crença de que mediante a observância da lei, nós conquistamos o favor de Deus. Veja como eu sou um filho bonzinho, Deus. Você tem que me amar mais do que os outros. Legalismo é achar que a observância da lei faz com que ganhemos pontos com Deus. Como então conciliar a fé com a observância da lei? Qual é a função da lei? O apóstolo Paulo jamais descartou a lei em seu discurso. É ele quem nos dá uma perspectiva correta dessa relação. Existem duas funções da lei no processo da salvação. Duas funções da lei. Romanos 3, você está lá? Volta comigo. Romanos 3, verso 19. Paulo dá uma função da lei. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que viviam na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus. Para que serve a lei? A lei serve para mostrar que todo mundo é culpado, que não tem um justo sequer, que não há quem faça o bem, que não há quem busque a Deus, que é o que ele fala no verso 12 de Romanos 3.
A lei serve para mostrar que você não é melhor do que eu. E eu fico confortável daqui de cima em falar para você, porque eu sou tão ou mais pecador do que você, só que você também é tão ou mais do que eu. Então, somos todos iguais. Outra função da lei. A primeira é mostrar que todos são culpados. A segunda, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Qual que é a outra função da lei? Mostrar o pecado na tua vida. Mostrar as falhas de caráter na tua conduta. A lei serve para isso. Primeira função da lei, revelar o pecado. É a velha ilustração do espelho. Lembra a ilustração do espelho que vários pastores antigos usavam? A lei é como um espelho. Você vai ao espelho quantas vezes por dia? Já parou para pensar? Mulheres. Não que não existam homens vaidosos, mas... E não que seja vaidade ir ao espelho. Você vai quantas vezes ao espelho? Aí você vê que a maquiagem ficou faltando um retoque, que borrou, que você suou. Aí você fala assim, espelho, obrigado por mostrar que está borrada a minha maquiagem, conserte a minha maquiagem. A gente já vive em 2034? O espelho conserta a sua maquiagem quando você olha, quando ele aponta que está errado? Ele resolve o seu problema? Assim é a lei. A lei aponta que você está errado, mas ela não resolve o problema do erro, ela não te salva. Mesmo que você obedeça a lei, ela não vai te salvar. Ela serve para mostrar as suas falhas de caráter, os seus desvios de condutas. Ela serve para mostrar que você, sendo tão santarrão na igreja, não passa de máscara. Ela te expõe, ela mostra quem você realmente é. Para isso serve a lei. Porque se você não soubesse quem você realmente é, você não sentiria necessidade de perdão. Você acha que você não está errado no que você está fazendo. A lei serve para mostrar que você está errado no que você está fazendo. E precisa de alguém. Aqueles que desvalorizam a lei acabam por ter uma visão equivocada de sua condição de pecado. Perdem a referência, perdem a noção do crivo. Esquecem-se que foram criados para um ideal. Romanos 7:1. Romanos 7:1. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, e eu falo aos que conhecem a lei. Eu falo aos que conhecem a lei aqui dentro. Que a lei tem domínio sobre... Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, tem dominado o homem por toda a sua vida. Agora o verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Para que serve a lei? Eu não teria conhecimento do pecado se não fosse a lei. A lei serve para mostrar que eu sou pecador. Para isso que serve a lei. Segunda função da lei. Condenar o pecador. Condenar o pecador. Primeira função da lei, revelar o pecado. Segunda função da lei, condenar o pecador. No exato momento em que a lei revela o pecado, ela condena o pecador. O velho exemplo da lei de trânsito e a multa que chega em casa. Você está lá na Bandeirantes, não na avenida, na estrada, deliciosa para correr, para andar. Eu fazia isso todo final de semana. 2 vezes por semana, 120 por hora. Mas não se fazem carros para andar 120 por hora. Mas se fazem radares para pegar quem anda acima de 120 por hora. E a lei mostra que quando eu passo de 120 eu sou um pecador. A lei me mostra. E não bastasse ela me mostrar, ela já me condena imediatamente, porque ela me fotografa. E chega em casa a multa. E aí você tem que transferir pontos para a esposa, porque você vai estourar a sua carteira. Mas é verdade? Eu fui capaz de perder a minha provisória, mas não perdi. Mas não paguei para resolver também, antes que você já me julgue. Mas se é cristão, você não vai julgar. Não deveria. Vai dizer que você também... Não. Não fez isso. Eu estava falando no Encontros aqui outra vez, eu falei que eu tinha tomado na minha provisória 36 pontos. Só que você não pode tomar nenhum, né?
E alguém, uma visita, lá do fundo falou assim, nossa, delinquente. Eu falei, nossa, também não é para tanto, né? Não é para tanto, foram 36 pontos. Resolveu, Detran, mostrei que nem todos era eu, porque o carro era de uso comum. Então, bom, ok. Não vem ao caso. A lei serve para mostrar que eu sou pecador, mas também serve para mostrar que eu estou condenado. Que não tem salvação para mim, porque o salário do pecado é a morte. A lei me condena. A lei mostra que não tem para onde ir. Seja você quem for. Seja você quem for, da família que for, com o sobrenome que for, com a caridade que você faz. Se privando disso ou daquilo, não frequentando esse ou aquele lugar. Você não pode salvar a si mesmo. Ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. Precisa de alguém. A lei mostra para você que você está condenado. Romanos 3,19. Volta lá. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável. Todo mundo. Não é assim, todo mundo menos os obedientes. Não é assim, todo mundo menos aqueles que vão todo sábado na igreja. Não, todos sejam culpáveis diante de Deus. Todos somos culpados. Não há um justo sequer. Não há bons entre nós. A lei nos mostra que somos incapazes de atender às exigências de um Deus santo. Portanto, nos desperta a necessidade de buscar um substituto santo. No entanto, só descobrimos que somos incapazes de cumprir as exigências se tentarmos com todas as nossas forças. Todo mundo ainda aqui comigo para concluirmos? Eu concluo dizendo o seguinte. Não tem como você saber que você não consegue ser bom o suficiente se você não tentar ser bom o suficiente. Não dá para saber se que você não consegue guardar a lei se você não tentar guardá-la com todas as suas forças. C.S. Lewis vai explicar isso melhor do que eu empresto as palavras dele do seu cristianismo puro e simples. Ele diz assim, nesse sentido, só podemos descobrir que somos incapazes de cumprir a lei de Deus depois de tentar cumpri-la com todas as nossas forças e fracassar em seguida. Se não tentarmos, continuaremos pensando em nosso íntimo que se nos esforçarmos mais da próxima vez, conseguiremos ser completamente bons. Assim, em certo sentido, a estrada que nos leva de volta a Deus é a do esforço moral, a via da autossuperação. Mas em outro sentido, não é o esforço que nos levará para casa. Toda a força que fazemos nos conduz ao momento crucial em que nos voltamos para Deus e lhes dizemos, o Senhor tem que fazer isso por mim, eu não consigo. Quando você tenta fazer tudo o que é certo, quando você promete não fazer mais aquilo, sabe aquilo? E aí no dia seguinte você faz de novo. Só que você prometeu que não ia mais fazer. Aí no outro dia você faz de novo. Só que você prometeu que você não ia mais fazer. E no outro dia você faz de novo. Chega uma hora que você vai ter que cair na real e perceber que você não vai conseguir. É nesse momento que você se humilha diante de Deus chorando, de joelhos e fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Foi essa a conclusão que Paulo chegou. Na sequência desse capítulo que estamos estudando. Miserável homem que sou. Nesse momento você apela, Senhor, tem misericórdia de mim. Salva-me na tua justiça, não na minha, porque não há justiça em mim. Justiça não é o que Deus exige de nós, é precisamente o que Ele oferece a nós. Justiça não é o que Ele pede de nós, é o que Ele oferece a nós, através do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. Você tem fé nisso? Essa é a fé que salva. Nesse momento não temos mais recursos próprios aos quais recorrer, só nos resta uma saída, a fé. A fé de que o que Ele fez por nós na cruz foi suficiente. A única saída para a humanidade é a fé que salva. Essa é a beleza do cristianismo. Somos salvos pelo amor daquele que nos criou. Essa é a beleza do Cristo. Somente Ele pode nos redimir. Aquele que pensava poder contar com seu próprio esforço, precisará ser humilhado diante da cruz. Permite concluir com o último texto de Colossenses, Paulo. Prometi que eu ia concluir, né? Mas me acompanha nesse último texto, é necessário. Colossenses 2. É necessário porque tem um recado para muitos de nós. Muitos de nós que gostamos de impor aos outros exigências além daquelas que nos são pedidas. Aqueles que querem dificultar a salvação.
Paulo está dizendo àqueles que aceitaram pela fé o sacrifício do Cordeiro. Colossenses 2, 20 em diante, Paulo está dizendo àqueles que aceitaram, que já entenderam que são justificados pela fé e não pelas obras, mas que durante a sua caminhada cristã são tentadas a dar um passo para trás, são tentadas a achar que a sua santificação depende das obras. Não, a justificação ok, mas a santificação eu preciso, eu tenho parte, não. O mesmo Deus que fez por você na cruz, faz em você. É dele o querer o efetuar. No processo da salvação não há participação sua nenhuma. Nem na justificação, nem na santificação. Tudo ele. Na salvação você só entra com o seu pecado. Que é precisamente aquilo do que você precisa ser salvo. Mais nada. Porque se você não pecasse, também não teria do que ser salvo. Paulo diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Vocês estão dando ouvido àquelas pessoas que dizem assim, olha, verso 21. Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, Paulo está indignado. Como assim? Vocês deram um passo para trás, vocês já tinham entendido que a salvação é pela fé, agora vocês estão dando ouvidos para aqueles que vêm, ó, isso aí não pode comer, ó, isso aqui não pode ir, hein? Aquele lugar não pode ir, hein? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, verso 23, com efeito, têm aparência de sabedoria. Ou seja, essas pessoas que vêm com esse discurso parecem ser mais sábias do que a gente. Como culto de si mesmos, ou seja, eles parecem ser mais santos do que a gente. E de falsa humildade, eles sempre são mais piedosos do que a gente. E de rigor ascético, ou seja, se privam de tudo aquilo que parece ser secular. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que Paulo está dizendo é, todavia, todas essas práticas não têm valor algum contra o pecado. Não muda nada na vida de ninguém. Porque a salvação depende da fé. Quem volta às velhas práticas de achar que a salvação é pelas obras, está dando um passo para trás. Em Gálatas, Paulo fala assim, decaístes da graça. Uma vez salvo, salvo para sempre? Impossível. Paulo fala que é possível você decair da graça. Paulo esqueceu de ler Calvino, talvez, né? Paulo não sabia que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Paulo diz que ele devia ter lido Calvino, ele ia saber que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas ele não achava que uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode decair da graça. Sabe quando você decai da graça? Quando você volta a confiar em você mesmo e achar que é pelas práticas de conduta e de vida que você vai ser salvo. A estes, Paulo é bem taxativo. Se você já foi justificado pela fé e entendeu que não há mérito algum em você mesmo, então por que ainda busca parecer digno da sua salvação? Eu ia não pôr esse texto de Ellen White, mas eu vou pôr para você. Livro Santificação. Quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Aqueles falam, não, mas eu estou mais santo do que... Quanto maior a distância entre eles e o seu Salvador, tanto mais justas se parecem aos seus próprios olhos. Quando você acha que você está muito bem, é porque você está longe de Cristo. Aqueles que são verdadeiramente santificados não arvorarão sua própria opinião como uma norma do bem ou do mal na vida do outro. Não são fanáticos, nem de justiça própria. Apocalipse 14, 12 diz assim: aquele que perseverar até o fim... Não, eu errei. Apocalipse 14, 12. Texto fundamental do Adventismo e eu errei. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Vai chegar um dia em que as pessoas vão cansar de esperar Jesus. Mas haverá um povo remanescente que ainda o aguardará com perseverança. Haverá um dia que as pessoas abandonarão a observância da lei e vão dizer assim, a lei não precisa mais ser observada. Mas haverá um povo remanescente que ainda guardará os mandamentos de Deus. Haverá um dia em que as pessoas não crerão mais no Cristo e no que Ele fez por nós. Mas haverá um povo remanescente que ainda terá fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que salva. Vamos orar? Pode ficar em pé.
Obrigado, Deus, porque a salvação não é uma prova na qual precisamos tirar a nota mínima para passarmos de ano. Obrigado porque a salvação não depende do quanto somos bons. Obrigado porque a salvação é um presente aos indignos, não uma recompensa aos obedientes. Porque se fosse uma recompensa aos obedientes, todos nós estaríamos perdidos. Obrigado por Jesus. Obrigado por ter enviado o teu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado por tua graça. Conceda-nos, ó Pai, o dom da fé, porque a fé é um dom, não vem de nós, é dom de Deus. Se viesse de nós, faríamos mau uso dela, começaríamos a nos comparar uns com os outros. Tenho mais fé que você, porque somos maus, Senhor, somos maus, somos muito maus. Obrigado pelo dom da fé que pode nos dar acesso à graça e à salvação que foi dedicada a todos nós. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. A todos os homens. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis ao entendimento de que somos salvos pela fé e não voltemos para trás. Que jamais possamos dar passos para trás, achando que em algum momento do processo vai depender da gente. Porque se depender da gente, estamos perdidos. Conduza-nos em segurança para os nossos lares. É o que eu lhe peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Aqueles que estiveram dia 5 e dia 12.